Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, tudo aquilo que você colocar as mãos vai prosperar, amém? Vamos começar lendo um texto em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Vamos ler o texto para a gente ganhar tempo. Lucas 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler de novo? Porque para Deus nada é impossível. Quando eu leio esse texto, eu tenho uma grande convicção que para Deus nada é impossível. Quando a Bíblia diz nada, o que vocês acham que isso está se referindo? Nada. Existe uma causa difícil para você? Para Deus não existe nada que seja impossível. Então isso significa que Deus pode fazer qualquer coisa, sim ou não? Vamos lá. Deus pode curar uma enfermidade? Deus pode te deixar rico hoje? Pode ou não pode? Deus pode te deixar mais bonito ainda? Pode? Claro que pode. Mas a questão maior não é o que Deus pode, é o que Ele quer. E aí eu começo a quebrar os muros que a gente acabou de construir. Você precisa aprender a partir de hoje a pedir o que Deus quer e não o que Ele pode. Porque a partir do momento que eu aprendo a pedir de acordo com a sua vontade, eu deixo de lado aquilo que talvez eu construí como algo bom para mim. Mateus capítulo 26. Abre aí comigo, vamos ler o texto. Mateus capítulo 26, no verso 39. Quem achou, diga achei. Então vamos ler o texto. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, Jesus, talvez aqui seja o momento mais complicado do ministério, porque era o momento onde seria consumado a promessa do que Ele veio fazer. Ele necessitava morrer,
mas ele olha pelo contexto de tudo que ele teria que viver, ele teria que se afastar de Deus, ele teria que morrer, ele teria que ir ao inferno. Então o único ingresso para alguém ir para o inferno é a ausência de Deus, então ele teria que se esvaziar, mas ele está num contexto que ele está dizendo, se possível, tira, livra, passa de mim esse cálice. Mas ele está indo além, todavia, não faça como eu quero, mas como tu queres. Nesse contexto nós precisamos entender que desejos, vontades, sempre vão estar nos rodeando o tempo todo. É normal sentir vontade, é normal ser visitado por desejos, é normal sempre pedir o mais fácil, é normal sempre pedir para que Deus faça do jeitinho que a gente desenhou. Lembra Naamã, quando ele se apresenta diante da casa do profeta, e quando ele não é recebido pelo profeta, ele desenha uma estrutura. Ele, não, mas eu achei que viria até aqui, o profeta colocaria a mão na minha cabeça e eu seria curado. Mas o desejo do homem nem sempre é o que Deus deseja. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, Cristo teve que deixar de lado a sua vontade, porque o desejo dele naquele momento é que ele fosse livre da cruz, da dor, da separação com Deus. Mas o que define de fato a decisão dele é, mas que seja feita a tua vontade, do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu quero. Agora, o que é de fato viver a vontade de Deus? Nós ouvimos tantas coisas complicadas, não, a vontade, se você olhar o testemunho do Billy Graham, nossa, a vontade de Deus para ele era uma. Se você olhar para homens de Deus que passaram pela terra, nossa, parece que, não, a vontade de Deus, eu vou simplificar, é você viver de uma maneira que agrade a Deus, e que isso seja alinhado com o que está escrito na palavra. Pronto, isso é viver a vontade de Deus, é viver de uma forma que eu consiga agradar a Deus, com um jeito de viver, é meu estilo de vida, não são comportamentos vazios, é uma vida entregue àquilo que está escrito na palavra. Tem pessoas ainda esperando Deus vir, usar um profeta para definir a vontade dele sobre a sua vida, mas Deus já definiu a vontade dele para você, e está escrita na palavra. E agora está na hora de eu viver. Como é que eu vivo a vontade de Deus? Amando o meu irmão. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Talvez esse seja o meu propósito de vida, amar mais os meus irmãos. Amar os meus irmãos quando eles erram, quando eles não fazem aquilo que está de acordo com aquilo que eu gostaria que eles vivessem. Porque a Bíblia não nos condiciona a amar as pessoas. Ele diz, ame o próximo como você ama a você mesmo. Não é o próximo que está tudo certo, que está tudo resolvido, ou não é o próximo que é da sua igreja, é o próximo. Então, eu preciso que você entenda esse contexto inicial para a gente dar seguimento, porque a vontade de Deus, ela é simples, e ela já foi revelada. Não é algo que o tempo todo eu preciso de uma resposta. Ei, a resposta já veio, e ela veio como carne, ela se manifestou, e ela habitou entre nós, e hoje ela habita dentro de você. Você não precisa mais de revelações, você precisa agora de atitudes, porque viver o que Deus quer é muito difícil, porque muitas vezes, os meus conflitos, é porque a vontade de Deus está diferente com a minha expectativa. Eu tenho expectativas que não são os desejos de Deus, e a partir dessas expectativas eu me frustro,
porque eu queria viver de acordo com o meu projeto, com o meu plano. Mas Deus sempre tem um plano melhor, Deus sempre tem um plano maior. É porque nós temos uma ótica humana, uma ótica limitada. Então, o que eu acho que é bom para mim agora, Deus já está olhando para o meu futuro e Ele já definiu o que é bom para mim. Mas vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9, eu vou lendo mais rápido. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus nos ensinou a orar de acordo com a vontade de Deus. Então, faça a sua vontade. Quando você declara: Deus, faça a tua vontade, você está liberando a chave de tudo que pertence a você. Está dizendo: Deus, não tenho nenhum lugar escondido que o Senhor não pode acessar. Faça a sua vontade. E fazer a vontade, quando você está deixando esse acesso livre para Deus, você está declarando que a partir de hoje você vai ser guiado por aquilo que é dele e não por aquilo que você decidiu. Porque nós somos permeados por sentimentos. Gente, nem sempre o que você está sentindo é verdade. Somos enganados o tempo todo pelas nossas emoções, pelas nossas expectativas ou talvez pelas nossas frustrações. E se Jesus, ele fosse alguém frustrado com os relacionamentos que não deram talvez tão certo, e ele dizia: poxa, eu vou morrer por aquela pessoa, por Judas, que me entregou na mão deles. Não, eu acho que isso não é para mim. É porque Jesus não estava baseado nos seus sentimentos, Jesus estava baseado na vontade de Deus, e a vontade de Deus era que ele passasse por aquele processo. Só que nós não estamos disponíveis em ver os processos, nós estamos só disponíveis em ver as glórias. E gente, glória é muito bom. Poxa, quem não gosta de viver um momento de alegria, de crescimento, de bênção? Mas isso não define o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que eu quero, o Evangelho é aquilo que Deus quer. O Evangelho não é eu escolher o ambiente que é melhor para mim. O Evangelho é Deus definir e eu falar: tá bom, eu vou. Não é você querer, porque é diferente de eu querer e eu obedecer. Porque eu obedeço muita coisa que eu não quero. Estou mentindo? Quem é homem casado? Vou levantar a mão aqui. Você sabe o que eu estou falando, né? Ó, os caras nem riem. Tá até com medo de rir. A mulher olhou para ele, não, isso aí é só com o pastor Felipe. Não, amém. Eu faço coisas pela minha esposa que eu não queria fazer. Agora, de verdade, você acha que fazer as coisas que Deus quer realmente é coerente com aquilo que eu quero às vezes? Tem hora que o nosso desejo é tão maluco. Você fala: não, quarta-feira, cheguei cansado do meu trabalho, trabalhei, ouvi meu chefe o dia inteiro. Onde eu queria estar agora? Na minha cama, dormindo. Mas eu estou aqui porque eu decidi fazer o que Deus quer e não aquilo que eu quero. É fácil estar aqui? Não, mas nós vamos colher os frutos de uma escolha, de uma decisão de obedecer a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então olha só, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então aqui tem uma chave. Olha só, por que eu oro e Deus não me ouve?
Porque você está pedindo aquilo que a sua carne deseja. Você está pedindo coisas que não é vontade de Deus. Mas quando você se alinha e começa a orar de acordo com a vontade dEle. Eu oro agora pelos perdidos. Esse é o desejo de Deus. E Deus vai começar a trazer perdidos para cá, para que eles deixem de ser perdidos. Eu oro para que eu seja a resposta de oração aonde eu trabalho. Então Deus vai começar a se mover para que você se torne a resposta. Mas eu começo a pedir aquilo que só me beneficia, que é só para mim. Eu digo que é muito fácil diferenciar quando você está pedindo algo que só beneficia você e é vontade sua ou é vontade de Deus. Como eu sei disso? Quando aquilo que eu peço envolve só para mim, eu estou pedindo algo que é egoísta. Mas toda vez que eu peço algo que envolve eu, mais outras pessoas, eu lembro que assim que eu cheguei na igreja, eu pedi para Deus um carro. Falei, Deus, eu virei crente, preciso de um carro. É tão difícil as pessoas virem para a igreja, então eu quero buscá-la. Só que eu falei, Deus, eu quero um carro que seja para fazer a sua obra. Não demorou muito, eu ganhei um carro. Rápido assim. Falei, poxa Deus, agora esse carro é seu também. Só que na primeira vez que eu pedi um carro para Deus, eu disse que aquele carro seria exclusivamente da obra. É para a obra. Primeira vez que eu fui descer para a praia, o carro quebrou. Falei, ué. E eu fiquei, poxa, como aí? Aí Deus me lembrou, falou, você pediu o carro para quê? Para a obra, eu te dei. Aí o que eu fiz? Deus, tá bom, entendi. Vendi o carro, comprei outro. Eu falei, Deus, esse é para a obra e para mim também. Entramos num acordo. Mas eu não pedi um carro para dizer, eu estou ostentando por aí agora com um carro. Eu pedi um carro porque eu sabia da necessidade de pessoas serem buscadas, de pessoas serem alcançadas, e de a pé era um pouquinho mais difícil. Não tinha Uber, não tinha muita facilidade igual tem hoje. Então aquilo agregava para a obra dele, ajudava também com outras coisas. Então se você começa a pedir coisas que agrega para a obra, mas também agrega para a sua família, é bênção de Deus. Mas eu quero um carro, que é para mostrar para aquele irmão que não me deu carona, que eu passei pela prova, mas agora, entendeu? Olha a diferença. Comece a olhar para as coisas de Deus de uma maneira pura, e aí eu começo a andar de uma maneira que agrada a Deus, porque nós estamos vivendo um mundo de pessoas egoístas, de pessoas que não conseguem olhar para o lado, de pessoas que reclamam da sua abundância, mas esquecem que do lado existem pessoas que precisam ser ajudadas. E gente, nem sempre ajuda é dar alguma coisa, porque nós estamos equivocados, porque nós falamos, não, eu só não faço porque eu não tenho. Eu digo, você só não tem porque você não faz. Nós não precisamos de recursos humanos, nós precisamos da fé, na vontade de Deus. Eu preciso acreditar que aquilo que Ele tem para mim vai ser uma verdade independente do meu status social. Se eu tenho dinheiro para aquilo, se eu tenho recurso para aquilo, eu só preciso dizer sim para Deus. Eu só preciso confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que se eu der o primeiro passo, Ele vai preparar os recursos. Mas nós se limitamos a dizer, não Senhor, quando o Senhor fazer, eu me movo. Eu digo que Deus só faz por aqueles que decidiram se mover, porque a fé é mesmo sem você entender nada, você já está se movendo, mesmo sem entender o processo todo, você está confiando que a vontade de Deus vai ser estabelecida e as coisas vão começar a acontecer. Você pode perceber que quando Noé vai construir a arca, Deus não fala com ele sobre recurso.
É um assunto que a Bíblia não fala, eu vou prover. Não, Deus falou, construa. E a medida é essa. E o material tem que ser nessa estrutura, dessa maneira. Deus nunca falou, faz o seguinte, pede um dinheirinho emprestado para o vizinho. Não. O recurso é Ele que prepara. Só que, se Noé não se movesse, nem ele, nem a casa dele seria salva. Toda vez que Deus ele nos coloca num projeto, é porque primeiro Ele está cuidando da nossa vida. Porque todo projeto que Deus nos coloca, porque eu falo que a vontade de Deus é um monte de projeto para nós, mas toda vez que Deus te colocou dentro de um projeto, Ele estava primeiro cuidando de você e da sua casa. Porque no projeto de Deus, você está num lugar seguro, você está num lugar onde Deus cuida de você, onde Ele está colocando cada detalhe na sua história. Eu vou contar uma coisa aqui, eu sei que nada que a gente conta aqui fica entre nós, que vai para a internet, mas eu vou contar. Eu não consigo falar disso para todo mundo, mas eu vou falar, e é algo que me traz muita alegria. Quando eu desliguei do ministério que eu estava em 2022, no primeiro momento a minha vontade era largar todo o evangelho, todo. Não era sair de uma estrutura, sair de uma igreja, era sair de tudo. Eu falei, eu quero abandonar a minha fé. A minha esposa é testemunha, a gente sofreu, passei por momentos difíceis. Quando eu saí de lá, Deus criou um projeto na minha vida, que era a igreja que a gente cuidava, incendiados. Só que quando Deus criou aquele projeto, Deus não estava preocupado em quantas pessoas Ele ia salvar a par desse projeto. Ele estava preocupado em cuidar de mim e da minha família. Deus não estava preocupado quantas pessoas passariam pelo dilúvio. Deus estava preocupado se eu e a minha casa seria cuidado, porque aquele projeto cuidou da minha família. E quando eu entendi que aquele projeto não era um projeto de expansão para ficar a vida inteira, era um projeto que me colocaria num lugar seguro, até que as águas baixassem. E sabe aonde a água baixou? Foi no dia que eu pisei nesse lugar. Deus falou, pode sair da arca e começar uma nova história na sua vida. As pessoas me perguntam, pastor, mas por que aconteceu? Vocês não aconteceu nada, meu irmão. Eu só decidi, a partir daquele momento, seguir a vontade de Deus para a minha vida. Mas antes disso tudo, quando eu decidi também seguir a vontade de Deus, quando foi abrir a igreja, eu não queria. Eu tinha pavor de falar que eu era pastor de uma igreja. Onde é a sua igreja? Não, irmão. Por mim, ficava eu, a minha esposa e os meus 2 filhos trancados, ouvindo a vontade de Deus. Só que no meio disso tudo, Deus colocou pessoas que estão caminhando com a gente, pessoas que hoje estão vivendo milagres aqui, pessoas que estão experimentando da vontade de Deus. Ei, pessoas que falaram para nós assim, eu nunca ouvi Deus falar. Hoje, essas pessoas falam, Deus falou comigo. É isso, não é sobre você encher a sua vida de coisas que agregam somente você. Porque de verdade, gente, talvez naquele momento o que eu menos precisava era liderar uma igreja. Eu olhava para mim no culto de domingo e me pensava, o que eu estou fazendo aqui, cara? E Deus falava assim, você está nos meus cuidados. A minha família se aproximou, os meus filhos ficaram mais íntimos da gente. Nós sofremos bastante coisa, mas sofremos debaixo da vontade de Deus. Então, eu quero que você entenda. Se pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso é um fato, está escrito na palavra dele. 1 João 2,17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu peço para mim, eu falo de coisas passageiras, de cobiças, porque a gente cobiça algumas coisas, e não é errado cobiçar algumas coisas. Eu quero sempre ter algo melhor. Eu passo na loja de tênis, eu sempre quero um tênisinho, esse daí eu não tenho. Coisa humana, é ou não é? As mulheres têm
tem 500 sandálias que só tem 2 pés. Eu olho assim, tem hora que eu olho assim, eu falo, meu Deus, aonde isso vai parar? Tanto sapato, mas tudo isso a gente passa. A Bíblia diz que o mundo, e aí quando a Bíblia fala mundo, está falando de tudo que está relacionado ao mundo. As suas cobiças passam. Nós estamos num mundo onde tudo é passageiro. Tudo. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que... Não. É aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Aqui João está lembrando a gente que a nossa vida não se trata de coisas passageiras. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós não estamos mirando nas coisas dessa terra. Porque fazer a vontade de Deus tem hora que a gente ouve, pô, meu, você está abrindo mão disso por causa de gente, Não. Eu não estou mirando nas pessoas. Quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu estou mirando na eternidade com Ele. Então faz sentido para mim agora fazer a vontade de Deus, porque ela está liberando para mim um olhar agora no futuro. Eu não estou olhando mais as coisas que passam nessa terra, eu estou olhando para a eternidade, porque as coisas nessa terra já passaram. E a gente já teve tanta coisa que não tem mais. A gente já conquistou, a gente já perdeu, a gente já teve, a gente já não teve, tanta coisa. Mas tem uma coisa que vai ficar gravada na nossa vida, é a eternidade com Ele. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós decidimos obedecer. Só que nós vamos estar sempre numa guerra entre nós. E a nossa guerra, gente, é aqui, ó. A nossa mente é um grande campo minado. E eu vou ler mais um texto, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Glória a Deus. Eu gosto de uma versão da NVI. Se você tiver aí, coloca aí. Porque tem uma palavra que fala bastante no meu coração. Não muda o contexto. O texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um requisito para a gente viver a vontade de Deus. Primeiro, não é é alguns. Primeiro, não se amoldem ao padrão desse mundo. As pessoas querem que a gente faça o que elas estão fazendo, falem o que elas estão falando. A gente não vai fazer o que eles estão fazendo. A gente não vai falar o que eles estão falando, porque eu não vou me entrar nesse padrão. Segundo, transformem-se pela renovação da sua mente ou entendimento. Enquanto eu tenho uma mente escrava, humana, carnal, eu não tenho capacidade de experimentar a vontade de Deus. Então, por que muita gente ela vem para a igreja e a vida não muda? Porque você decidiu mudar o comportamento, você não decidiu mudar a sua mente. Comportamento é eu trocar cerveja pela garrafa de água. Quando eu mudo a mente, eu transformo não simplesmente um jeito de falar, mas a minha natureza. Porque o que Jesus veio fazer não é mudar conceitos, é mudar naturezas. Por isso ele está dizendo o seguinte: não é mudar o comportamento, é morrer e nascer de novo.
Porque da forma que a gente pensa, da forma que a gente age, é impossível agradar a Deus. Por isso você precisa morrer e nascer de novo, e só assim você vai ser capaz. E aí o texto vai dizer: experimentar. Opa, deixa eu experimentar. Aí o texto vai dizer de novo: e comprovar. Peraí. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria das pessoas que experimentaram a vontade de Deus não voltaram para comprovar. Elas se emocionaram tanto. Uau, Deus é bom, Deus falou comigo e tchau. E vivem presos nessa experiência. Mas eu não. Você também não. Eu experimentei. Mas eu tive que comprovar de novo. E agora é algo na minha vida. Eu experimento e vivo a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Se eu falar para você que essa água está com gosto de água, você vai ficar imaginando. Mas se eu levar essa garrafa até você e falar assim: bebe dessa água, você vai ter certeza daquilo que eu estou falando. O Evangelho, gente, não é sobre um monte de hipóteses. O Evangelho é sobre experimentar. O Evangelho é sobre mergulhar naquilo. Agora eu comprovei. Agora é verdade. Agora eu entendi. E agora eu decidi viver isso. Eu não sei se você tem algo na sua vida que você gosta muito. Você gosta muito porque primeiro você experimentou. E o ser humano, ele é engraçado. Vamos fazer um teste. Quem aqui não gosta de comida japonesa? Fica com a mão levantada. Tem algum de vocês que nunca experimentou? Opa, tem uma mão, outra ali. Oh, como que você não gosta? Se você nunca experimentou? Ah, porque me disseram. Poxa vida, é que a aparência é meio cru. Você sabe que lá fora está cheio de pessoas que dizem assim: eu não gosto de crente, eu não gosto de Deus, eu não gosto de Jesus. Aí você pergunta: por quê? Porque me disseram. Mas você já experimentou Jesus? Não. Mas pelo que eu vejo por aí, não, mas peraí. Eu vou falar da comida japonesa. Primeira vez que eu comi, eu fiquei sem graça, que eu falei: o negócio é bom, cara. E eu passei a vida inteira falando que esse negócio era ruim. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja, de coração aberto, decidido a experimentar Deus, eu primeiro fiz aquela análise, né? Povinho estranho. O que esse cara tá falando aí? Chacadão, o que? Eu ficava julgando aqui, ó. Primeira vez que eu vi o garçom chegando com a bandeja, eu falava: vixe, essa daí tem uma aparência estranha. Mas eu lembro até hoje que quando eu olhei para Deus, para Jesus, eu falava: era isso que eu desejava para a minha vida, era isso que eu queria, mas eu não sabia expressar, eu só sabia que eu queria, mas eu não sabia o que. Mas quando eu experimentei, eu falei: é isso. A minha esposa, ela falou assim: não me inventa de ir lá na frente quando fazer o convite não, viu? Falei: certo, eu virar crente? Alguém me levou lá na frente. E não foi gente de carne, não. Foi o Espírito Santo. Porque o cara nem estava falando direito, eu já estava lá na frente. Eu quero. Porque eu pude experimentar. Eu quero te convidar a uma vida prática.
Eu não quero vir aqui trazer uma palavra que você vai ficar, ai, que palavra, não, eu quero te levar além, eu quero te mostrar quem é a palavra, Ele, é com Ele, não tem nada a ver comigo. Se você decidir experimentar de fato Jesus, eu não estou menosprezando a sua caminhada, meu irmão. Tem muita gente aqui que eu tenho uma admiração enorme. Cadê o Paulo? Está ali, ó, velhinho embaçado. Falei, meu Deus, semana passada ele trouxe uma palavra que eu preguei ela de manhã no carro para o pessoal que eu levo do trabalho. E o pessoal ficou impactado. Olha só, palavra que ele pregou no domingo, eu preguei para o pessoal, preguei não igual, tá? Eu peguei só um trecho. O pessoal estava impactado. No final do dia, a menina falou assim para mim, meu Deus, ainda estou impactado com a palavra. Eu falei, tá vendo? Porque não era o Paulo, era Jesus. Jesus veio aqui, Jesus daqui foi para lá, e Jesus está sendo espalhado através daquilo que nós estamos vivendo. Quando você experimenta, é impossível que as pessoas não olhem para você e desejem pelo menos experimentar. A gente tem a facilidade de indicar lugares, pessoas. Pink Lemonade, o meu irmão aqui, ele faz uma Pink Lemonade lá, gente, que não tem como. Só que você só vai experimentar no dia que você for na casa dele. E aí você vai falar assim, eu experimentei e comprovei que é bom mesmo. O Evangelho está cheio de pessoas que ainda não experimentaram de fato Jesus, que precisam mergulhar nele. Jesus, quando ele é apresentado da maneira correta, ele se torna irresistível. O problema é que nós apresentamos Jesus com palavras vazias. As pessoas precisam ver em mim. Eu experimentei, comprovei e eu estou vivendo a vontade de Deus. Como? Amando meu irmão, estendendo a mão para os caídos e fazendo tudo que foi revelado na sua palavra. Eu não preciso de algo novo, eu preciso de algo que já está escrito, que já foi materializado. Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui, Jesus está aqui. É isso. Mas se não tiver um cara diferente com os dread, não, você também pode, cara. Você também vai viver. A fonte não são os homens. Os homens que são usados por Deus entenderam a fonte e mergulharam lá. Agora você não tem que mergulhar nos homens, você também tem que mergulhar na fonte. Nós somos indicadores, ó, a fonte ali tem nada a ver com a gente. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E sabe o que é mais legal? É que a fonte, ela não está estabelecida num lugar só. A fonte está aqui. E não é porque nós somos um lugar, não, é porque Jesus decidiu se manifestar através de mim, de você e desse corpo, ou parte do corpo. Pastor, eu preciso ir para Israel dar 7 mergulhos no Jordão também? Não. Poxa vida, e se eu nunca for para Israel? Está tudo bem. Agora, se você mergulhar nele, ainda que seja uma vez só, vai ser suficiente para a sua vida ser transformada para a vida inteira. Talvez você esteja hoje na beira do poço, da fonte, e por causa de conceitos, por causa do que disseram, do que você talvez viu, você ainda não mergulhou. Quero te convidar a mergulhar na fonte. E a nossa fonte é Jesus Cristo. A nossa fonte é Ele. Nós decidimos viver para Ele.
Por que que eu falo não para aquilo que eu quero e falo sim para Ele? Porque quando eu olho para aquilo que Ele preparou para mim, era aquilo que eu queria. É tão perfeito. O plano dele para minha vida é tão maravilhoso. Eu tinha projetos de morte, eu tinha projetos de destruição, mas Ele tinha projetos de vida. Ele tinha projetos de amor. Ei, nesse projeto dele, eu fui amado. Eu não fui deixado para trás. Eu quero te convidar a mergulhar nele. Não espere uma canção, não espere uma motivação. Ele já está aqui, Ele está se movendo. E Ele é suficiente. Eu só preciso dEle. Eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Eu sinto um temor aqui nessa noite. Porque nós precisamos entender a vontade dEle. E para isso, eu preciso mergulhar nele. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter uma vida que agrade a Ele. Na simplicidade do Evangelho. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Oh, Espírito Santo. Que essa fonte hoje seja revelada a você. E que você tenha acesso. Que você experimente, mas que você comprove. Para que você viva de acordo com a vontade dEle. Oh, Espírito Santo.